Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Podcast, este programa que eu aviso as pessoas, não aceitem o primeiro convite, porque depois eu vou ficar mandando convite toda hora. E o rapaz que está do outro lado da tela é prova viva disso. Iago, você vai mandar um para cada projeto. Iago, você vai chamar poucas vezes, você fala isso direto. Terceira vez aqui já. Aí, ó. Você ferrou. Aceitou o primeiro, tem que voltar toda hora. É assim que funciona. Antes da gente começar o papo, pessoal, vou pedir um favor para vocês. Deixa a inscrição no vídeo, assim, deixa a inscrição no canal desde já. Também, por favor, ativa o sininho. Esses dois passos são muito importantes para a gente, porque o canal está na fase inicial e o YouTube precisa entender que vocês estão gostando do canal. Não só de alguns vídeos específicos, mas do canal como um todo. Então eu peço, por favor, que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque aí o YouTube, por mais que ele não te notifique porque o canal é novo ou porque o vídeo ainda não deu o número de visualizações para ele achar que todo mundo vai gostar do vídeo, ele te notifica porque você assinou o sininho, você clicou no sininho e aí vai receber a notificação. Feito isso, curte o vídeo desde já. Isso ajuda demais no engajamento, ajuda demais a distribuir aqui na plataforma. Então eu peço, por favor, que você também faça isso. Feito tudo isso, fez todo esse processo, compartilhe o vídeo com o máximo possível de gente. Nessas ideias que a gente está trocando, eu espero muito que elas cheguem para o máximo possível de gente. Óbvio, se tiver alguém com uma reflexão específica que vai auxiliar, mande especificamente para essa pessoa, mas principalmente compartilhe em todos os grupos. Esse projeto do Perspectivas, as ideias são mais gerais, são do dia a dia, são do cotidiano, não são necessariamente de uma vivência específica dentro de uma profissão ou algo do tipo. Então a gente pode compartilhar mais fácil com mais gente, então essa parte fica mais tranquila de você poder distribuir o máximo possível aí. E é claro, deixa o teu comentário aqui embaixo para a gente poder trocar uma ideia sobre esse e outros temas. Não só sobre o que a gente vai conversar hoje, mas também, Iago, conheço alguém que seria do caramba você conversar também. Deixa aqui embaixo o nome. Aí eu entro em contato com você, a gente pode trocar uma ideia. Ou você mesmo que queira participar aí, assisto os vídeos, venho direto, quero participar, quero contar a minha história. Show. Manda mensagem, a gente vai trocando uma ideia sem o menor problema. Beleza? Então, vamos à nossa conversa após essa longuíssima... Cada vez mais vai aumentando essa introdução, amigo. Cada vez mais vai aumentando. Eu preciso me conter, cara. Eu preciso me conter. Tô perdendo o prumo. Nesse lugar. Amigo, primeiro, te agradecer novamente pelo tempo. A gente está gravando isso só para... Eu não sei quando vai ao ar. Eu estou gravando uma série de podcasts na mesma semana. Então, eu confesso que eu não sei as datas ainda. A gente está gravando isso no dia 16/12, tá, gente? Só para deixar pontualmente histórico para gravar. E no final de semestre de UFV, em correria final de todo mundo. E é óbvio, vou ter que te agradecer para caramba de você ter tirado um tempo nessa correria de final de ano para poder participar. Então, eu te agradeço demais já de antemão. E, amigo, a gente vai trocar uma ideia novamente sobre os Racionais, né? Sobre esses pontos que a gente vinha conversando desde a primeira. E entre uma conversa e outra, entre um ponto e outro de nosso, surgiu, né? Eu não sabia, fiquei sabendo na semana que ia ocorrer a aula que aconteceu na Unicamp, com a participação dos Racionais como convidados centrais ali. Então, assim, para além do documentário, a gente também vai adicionar ao longo da nossa conversa essas questões levantadas ali também, tá, gente? Então, só para entender historicamente o contexto de onde a gente está partindo, o que aconteceu no meio que também motivou esse segundo papo e para onde a gente vai. Amigo, queria começar pegando o link da aula da Unicamp. Sim. E te perguntar algo bem pessoal. O quanto que aquelas histórias iniciais do pessoal que agradeceu ao Racionais, o quanto te impactou? O quanto você teve um processo de identificar características em comum à tua vida dentro da fala de cada um que apareceu ali? Sim, Iago, boa demais. Agradecer você também por estar a fala, agradecer você por satisfação imensa estar aqui com você
essa vez de novo. Muito obrigado mesmo pelo convite, muito obrigado por fazer questão de estar aqui, muito obrigado pela amizade sempre. E é isso mesmo. A entrada, igual você falou, comentou até aí, fica mais longo, porque é muito bom. Muito bom esse projeto seu, empolga mesmo. Quando é bom, a gente empolga. Mas aqui, Iago, deixa eu te falar. Em relação àquela parte inicial, me tocou muito. Porque a galera aí que não viu os outros pode ir acessar os outros anteriores, desde do primeiro, o segundo e esse também. Acho que vai dar uma retrospectiva boa, né? Para entender tudo. Aí eu acho que, tipo, converge muito a história de cada um daqueles sujeitos e o que eles passaram, vivências que eles tiveram, pessoas que fizeram parte da vida deles, familiares, amigos, converge muito com a minha história de vida também. Muito similaridade em origem, pessoas de origem mais humilde, chegaram aonde chegaram na faculdade, conseguiram chegar e era um sonho utópico, né? Que nem eu já citei anteriormente, de tipo, de não ter perspectiva, ao nome do programa, não ter perspectiva de talvez estar chegando num espaço que pra gente é segregado, pra gente não tem nem a oportunidade de sonhar, não estar naquele espaço ali, e a vida, né, as oportunidades, igual muitos deles citaram, a possibilidade de ter acesso à educação, seja ele formal, na instituição de ensino, ou informal, né, através de uma letra, de uma música, igual o Grupo Racionais aí traz, vem como motivação, vem como semente e vem como combustível para a gente fazer diferente. Então, cria essa ânsia, essa vontade de buscar, né, e aquilo ali, esse combustível compartilhado mesmo, né? O Grupo Racionais MCs em suas letras, em suas melodias ali, verso através de verso, sempre tocando, fazendo refletir, mostrando, ó, você é dessa realidade, eu sei o que você sente. Escutar um Racionais MCs para mim, às vezes, para aqueles sujeitos lá também, é colocar o fone e, tipo, cantar, botar para fora o grito que você, às vezes, não dá para você colocar no dia a dia. Com muitas coisas que você vê ao seu redor, muitas coisas que você sente, que você sofre no seu dia a dia, situação de racismo, situação, às vezes, de não entender o porquê as pessoas te olham de uma forma, não entender porque, às vezes, entre essas coisas não dão certo para você, porque, às vezes, aquele espaço não é para você, porque você não tem condição, às vezes, de estar naquele espaço. Então, colocar aquilo ali, escutar os caras, o grupo falar através de música, é meio que uma terapia, é um grito que você põe para fora, você começa a entender por que acontece tal processo, aquilo outro, e vê um eixo comum, né? Não é só com um amigo que acontece, e pega como motivação no sentido de que, poxa, acontece com mais outros, e há possibilidade de mudança, a possibilidade de eu chegar aonde eu quero chegar. E me motivou muito, eu fiquei muito, deu um ar de muita satisfação, durante aquele início, né, da entrevista na Unicamp, vários e vários alunos vindo com as ideias, vindo com cada um com história de vida, cada um com a realidade, e vários pontos dessas histórias de vidas e realidades convergendo com o meu. Então, deu mais um gancho ainda na questão da representatividade, né, que não é só para mim, é para milhares e milhares de pessoas. Aí. Isso é muito importante, porque quando a gente observa, eu assim, ao longo dessa experiência do podcast, né, por conversar com várias pessoas, né, a gente está gravando aqui, esse deve ser provavelmente o 7º Perspectivas que vai ao ar, se não me falha a memória, e a gente já está quase chegando a 60 conversas no total. Sim. Então, assim, já conversei com a galerinha já que passou Boa. aqui. O que acontece muitas vezes, e eu não prestava muita atenção nisso, e aí entra a parte dos racionais também, é que esse primeiro passo é muito necessário. Esse passo de você conseguir as coisas, de você se permitir ter aquilo, se permitir estar naquele local, ele é muito importante para além de você, especificamente, para além da própria pessoa ter a conquista. Que a gente, às vezes, acaba olhando para aquele cenário, tipo, poxa, mas tal pessoa conquistou aquilo, mas não foi todo mundo que conquistou.
Não, mas o fato daquela pessoa ter conquistado aquele primeiro amplia o horizonte de uma geração inteira na sequência. Então, Sim. o fato deles terem conseguido chegar num nível tão alto, e aí não é especificamente o Unicamp, mas é toda a trajetória, né, que aí é coroada nos eventos, mas a trajetória em si é gigantesca. Quando você chega nesse nível, você possibilita todo mundo a poder enxergar aonde pode chegar. E aí, a gente estava até comentando antes de começar, né, da questão da parte financeira e também da parte de conquistas, de limitações, o quanto você quer colocar limitação. Eu acho que esse é um grande ponto, você superar a barreira e, ao superar a barreira, você avisar as pessoas, olha, existe um mundo para além dessa barreira que a gente está vendo. E aí as ações vão ao infinito, porque, de novo, abre um mundo novo para todo mundo. Né? Sim. E nesse cenário, amigo, quando você abre esse mundo novo para todo mundo, o que te gera de reflexão pessoal? Assim, quais são as suas angústias e pontos positivos também? Quando você se depara com um mundo novo e com a possibilidade de saber que você pode deparar com novos mundos novos, por mais exagerado que possa parecer, mas com novas possibilidades, qual que é o teu sentimento quando você se depara com essa nova realidade a partir do que eles conquistaram e que outros conquistaram também ao longo da luta? Sim. Então, um ponto inicial a realização, e a gente fica muito realizado, né, possibilitar tá chegando a esses ambientes, ver que a gente é capaz, ver como outros a gente é capaz e influenciar, incentivar outros. E o outro sentimento que vem muito, Iago, tá nesses espaços e permanecer sendo quem você é. Porque não adianta eu chegar em outro lugar, cheguei lá na chegada, me transfigurei, virei o herói, virei o campeão arrogante. Já não sei de onde eu vim, de onde eu parti, um bom dia que eu dava para ti ali da esquina, eu já não vou dar mais, porque eu cheguei em tal espaço, vou colocar meu fone aqui, vou passar ali, não vou dar tchau para ninguém. Vou virar outra pessoa, porque eu, entre aspas, aí, o ditado popular, estou em outro patamar. Não é bem assim. Eu acho que a ideia de chegar lá e mostrar que você pode é você chegar lá e permanecer sendo a mesma pessoa que você é, com a mesma essência, com os mesmos valores. Eu acho que esse é o diferencial. O primeiro, igual eu falei, é a satisfação, né, de estar ali, conseguir, e para ser representação para as outras pessoas, você tem que permanecer como o mesmo. Tá naquele posto, não vai te mudar. Ao contrário, pode te auxiliar a ficar melhor, mas não vai mudar a sua história anterior. Essa história anterior fala muito sobre você, ela é muito importante, né, para cada um de nós. Então, eu acho que é seguir nos trilhos, em busca de sempre estar melhorando, porque não é representar durante um ponto ou outro. A ideia é sempre estar sendo representação nos diversos âmbitos que a gente for, diversos ano após ano, tá dando esse exemplo de condutas, valores, propagando isso a partir do que você é, independente do espaço que você consiga, que você tenha almejado e consiga galgar, consiga chegar. Então, acho que é mais essa ideia mesmo, de não deixar com que as suas conquistas, né, independente o quão grandes sejam, o quão você almejou aquilo ali, que aquilo te mude. Quando você chegar no topo lá da montanha, e você for fincar sua bandeira lá, e que ali não mude você. Quando você descer da montanha, você vai encontrar as mesmas pessoas e que você encontre a história com o mesmo ar. Você sabe contar a história com o mesmo ar do que você foi. Tá? E falar para essas pessoas que aqui está embaixo do pezinho da montanha que eles podem chegar também. Se eu cheguei, vocês também podem. Isso eu acho muito importante. E ao longo dessa conversa eu vou falar muitas vezes que eu acho muito importante muita coisa, porque de fato acho. Né? A gente vai aprofundando um pouco nessas questões. E aí, por mais que as coisas pareçam mais triviais em alguns pontos, é muito importante. A gente falava de muitas coisas aqui ao longo da primeira conversa, tipo carro, de conquistas, de coisas
que para muita gente pode não fazer parte da vivência na mesma intensidade, e vendo de uma outra perspectiva, você ganha um outro contexto também ali. E esse ponto que você fala de chegar e de não mudar a essência que está ali da pessoa, eu acho de fato muito importante, porque é um desafio geral. Assim, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, porque quando você estabelece uma nova etapa, isso para todo mundo, mas eu imagino que a cada vez que você vai, porque a gente chama tradicionalmente de minorias, né? Mas na verdade é uma maioria numérica e minoria de direitos acessíveis, né? Você entra num cenário onde todo mundo que está ali era quem te oprimiu, até pouquíssimo tempo atrás. Sim. Você entra num cenário, assim, é aquela pessoa que é de classe média baixa ou pobre, por exemplo, que chega à universidade e todos os colegas são os caras da Hilux, são os caras que estavam bem, são os caras que vão ter um outro andar, vão ter um outro tipo de conduta ali, por outros tipos de vivência, cada um dentro da sua, e eu não vou fazer parte do julgamento em si. Mas é muito difícil chegar nesses contextos e não ser influenciado, porque a gente gosta e quer ser aceito em cada um dos contextos onde a gente está. Faz parte de uma natureza humana. E pegando a tua vivência, as tuas conquistas, você já se deparou com esse dilema? Porque hoje, te conhecendo, eu sei que você, ao longo do que a gente já conversa, tem a mesma postura sempre. A gente sempre, ao longo do que a gente conversa. Mas eu, obviamente, não te conheço o tempo inteiro da vida. Você já teve esse tipo de confronto interno, do tipo, pô, hoje eu pisei na bola, hoje, pô, o que aconteceu que eu não cumprimentei tal pessoa? Ou que eu falei dessa maneira? Ou que eu não tive essa... Você já se pegou nesses momentos também de diálogo interno? E como foi isso? Não, já demais, demais. Na rotina da gente, às vezes, passam pontos, às vezes, triviais, assim, como você citou, e que a gente vai pela maioria, pelo grupo que a gente está ali, vai caminhando com a onda, né? Então, já cai em várias gafas, assim, de tipo, tá em contexto de dia a dia, com amigos e tal, e, por exemplo, inserir em comportamentos e atitudes, né, que não me representavam, e cair na onda dos outros, né? Falando assim, a grosso modo. Por exemplo, situações. Fila de RU, a situação cotidiana, assim, de um contexto, assim, rotina da vida na universidade. Eu sempre gosto muito de cumprimentar todos, seja qual for o servidor, seja quem está lá no registro escolar, o reitor que seja as tias que tá ali no RU servindo a gente, seja a galera da limpeza, eletricista, todo mundo. Eu tenho muito isso, de cumprimentar as pessoas que eu vejo assim no meu cotidiano, que eu vou ter relações com elas no cotidiano. Por exemplo, eu vou todo dia no RU, eu vou ver a pessoa todo dia. O que me custa me dar um bom dia, chegar educadamente, todo dia tá ali prestando um serviço assim para a comunidade, para a gente. O que me custa ser simpático àquela pessoa, que uma atitude às vezes desse um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um muito obrigado, pode mudar muito a perspectiva, o dia daquela pessoa. Então, já me vi em situações que às vezes na rotina ali, passei perto de pessoas no RU mesmo, com o exemplo anterior que eu estava dando, de não cumprimentar pessoas que às vezes eu já tinha um vínculo, de estar cumprimentando, de estar sempre junto, de não cumprimentar mesmo, e tá no embalo ali da rotina acadêmica, dos colegas e tal, e dá para ver que isso faz falta, às vezes, de não ter essa proximidade, não ter um contato, poxa, todo dia ele cumprimenta, porque hoje tá assim e tal. Então, nessas situações, eu tive a possibilidade, né, de refletir, de voltar um pezinho atrás. Eu gosto muito de fazer uma coisa, quando eu chego em casa de noite, que eu tô o tempo mais eu, né, descansando, eu reflito muito das minhas ações durante o dia, os lugares que eu fui, como eu relacionei com as pessoas. Amigos próximos meus, às vezes até sabem. Entendi que nesse momento até mando áudio para alguns, que às vezes a rotina é tão corrida, tão atribulada,
eu mando para eles, ô, fulano, você me desculpa se durante o dia eu te tratei mal, te destratei, se eu falei alguma coisa que eu te magoei, porque às vezes a gente está no dia a dia com a pessoa ali há tanto tempo que a gente acaba, uma ou outra a gente solta, uma ou outra a gente tem tanta demanda também, acadêmica, profissional, uma outra a gente não trata a pessoa bem, uma outra a gente esquece da pessoa ali, não cumprimenta e tal. Então eu busco muito fazer essa reflexão. Isso me ajudou e ajuda muito, sabe? Poxa, tipo assim, eu lembro, eu entrei lá na RU, vi a tia do RU, não cumprimentei. Eu fui na biblioteca, vi aquele amigo lá e não cumprimentei. Fui pela onda da maioria dos que estavam comigo. Tentei me encaixar ali na galera e vai no impulso mesmo, no embalo. Então, essa reflexão que eu costumo fazer diário me ajuda muito. Então, eu sempre percebi muito, tive esse feeling rápido, né, de mim para mim mesmo, feedback intrínseco aí, para no outro dia fazer diferente. Mas eu, assim, não tiro esse fato de ter errado, não. Já errei várias vezes. Até hoje me pega, às vezes, no erro. De mudar, entre aspas, o comportamento, dependendo do grupo que a gente está, do momento que a gente está ali. Não tratar uma pessoa, não ser exemplo sempre, sabe? Representação e tal. E tem um ponto, e compartilhando uma história. Eu tô ficando velho, né? Então eu vou compartilhando histórias minhas ao longo do processo, né? Quando você vai ficando mais idoso, você fica bom de caos. Você vai contando caos ao longo da De vida. caso. Você vai contando um pouquinho. Tinha uma vez, e aí relatando e dando ênfase nessa importância, eu tenho essa mesma mania de sair cumprimentando todo mundo. Eu peguei essa mania, a gente conversou, eu peguei da minha avó. Minha avó era assim, minha avó saía na rua, mas ela não andava na rua. Porque todo mundo ia parando e trocando ideia com ela. Era um negócio, assim, para quem acompanhava e não estava na rotina, era um negócio infernal. Porque ela ia parando, então, sei lá, ela ia na feira, por exemplo, de final de semana. Minha mãe tem um perfil diferente dela. Minha mãe é mais tímida nesse sentido. Sim. E aí, cada um, obviamente, com o seu perfil. Minha mãe sempre cumprimentou todo mundo, mas assim, minha mãe nunca puxou esse cumprimento geral que nem minha avó fazia. Minha avó era, assim, era política mesmo. Assim, ela saía cumprimentando uma por uma das barraquinhas, conhecia todo mundo, fazia tudo. E eu achava aquilo muito legal de ver. Assim, como criança, eu bati o olho na minha avó e falei, cara, pô, que do caramba. Todo mundo conhece, sorri com ela, todo mundo tá bem. Eu sempre quis ter a mesma simpatia que a minha avó tinha. Minha avó era uma linda, fofa, e eu nasci com essa cara de brutamontes, então eu tenho que ficar dando risada muito mais do que ela precisou. Né? Aí, nesse processo, eu sempre fiz isso com o pessoal, eu sempre acabei fazendo isso direto. E aí, uma vez na Unicamp, eu fazia isso com todo mundo, eu precisei ficar dezembro, assim, até mais ou menos que nem agora, até dia 20 e pouco de dezembro. E quem vive universidade, nos dias normais, nas épocas normais, quando chega dia 20 e pouco, tá vazio tudo. Porque os alunos, 99% já foi todo mundo embora para suas cidades. E aí eu tava mal. Sabe quando você tá, tipo assim, pô, sozinho, trabalhando no local, o dia inteiro isolado, pô, tava zoadaço. Aí eu passei, assim, tipo, só tinha uma só ali servindo, né? E aí eu fui, peguei as coisas, comentei. Sabe quando você comenta xoxo? Não é nem que eu deixei de comentar, mas eu fui, tudo bem, né? E fui ali na minha. Aí deu uns 5 minutinhos. Começou um zoom de fundo, conversa de fundo. Né? Eu tava virado de costas, porque corporalmente eu não queria falar com ninguém, tava chateado de estar ali sozinho. Aí, umas 5 tias que eu cumprimento, ia comentar, abraçava, né? Prévia à pandemia, né? Eu sempre saía abraçando todo mundo. Elas sentaram junto comigo, perguntaram o que estava acontecendo. Eu falei, pô, não, pô, chateado, né? Não sobrou ninguém, pô, os amigos foram tudo embora, né? A cidade tá vazia pra gente. A gente ficou trocando ideia. Eu e as 5 tias ali. Elas foram de uma sensibilidade tão grande de olhar, notar que estava triste, notar que não era só uma questão de colocar a comida no prato para alguém,
mas era de sim. estar ali auxiliando as pessoas de alguma maneira, seja auxiliando, colocando a comida no prato e dando a possibilidade de comer uma comida muito gostosa, que geralmente a Rio tem, Sim, ou seja, da possibilidade de, além disso, no momento que elas tinham a liberdade também dos afazeres que diminuíam, delas poderem sentar à mesa e tratar como se fosse o filho. Porque sim, todas elas sim. tinham as idades da minha mãe, basicamente. Uhum, Então, assim, elas viram alguém que elas se conheceram ali, uhum, sofrendo por qualquer que seja o motivo, e foram sim. auxiliar da maneira que tinham para auxiliar. Então, Aham, assim, eu acho muito bonito ter essa ação e eu fico muito doído quando eu vejo as pessoas não tendo essa ação, sendo muito sim. honesto, assim, de maneira geral. Porque, Aham, de fato, a gente está pegando geralmente ali, né, uhum, mulheres negras, grande parte, sim, sim. classe média, média baixa, muitas Uhum, vezes, uhum. que está sofrendo muitas coisas que a gente não faz a menor ideia, Exatamente. Sim, e no final do dia, a gente, assim, muita gente passa ali como se fosse uma máquina, como se eu sim. estivesse colocando as coisas ali. E aí, para Uhum, assim, quem esteja nos ouvindo, pegue esse exemplo e transfira para qualquer outro. O cara que passa uhum, na porta da tua casa pegando lixo, a pessoa. sim. Aliás, tem uma aqui, vou de novo, velha é foda, velha mesmo causa no outro. Tem uma pessoa que faz. Que trabalha na prefeitura, nessa parte de limpar as ruas aqui de Viçosa, Uhum, o Magari, uma mulher de uma alegria, sim. de uma alegria. Ela tá sempre ela, um cachorrinho, Aham, bege. Ela para de vez em quando aqui perto do prédio e ela sai cumprimentando aham, todo mundo. aham, Esses dias eu tava passando puto, por qualquer que seja o motivo, nem eu lembro qual era o motivo. uhum, Eu passei, a minha reação foi cumprimentá-la, né? E já sim. sorrindo, porque ela estava sorrindo no meio da conversa, Aham, então você já entra no clima. sim, E aí, no final dessa parte que a gente comentou, eu saí, eu falei, porra, cara, eu tenho motivo de fato para tá puto. Porque eu sim. tô saindo de casa, tranquilo, indo para Uhum, academia 10 horas da manhã, vou voltar para casa, aham, tomar um banho, comer uma comida legal. sim. Pô, Aham, tem uma situação tão bacana de vida. uhum, Pô, será que não está na hora de eu baixar um pouco a guarda e aproveitar? Aproveitar o aham, seguinte, pô, ela não estava tendo nada do que eu estava tendo de bom ali. Muito uhum, provavelmente, é o que a gente falou também no primeiro exemplo, né? Vai ter uma série de problemas extras ali presentes. sim, sim, E eu super valorizando alguns que assim, são muito menores do que ela vai passar. Então, sim. assim, eu tenho que fazer, não sei, não faço a menor ideia se esse vídeo vai chegar a ela de alguma maneira, né? Não sei quem vai Uhum, assistir o vídeo, novamente. Mas fica meu agradecimento muito grande a ela, sim, porque ela consegue fazer da ação dela um exemplo diário de superação. sim, É sim, um negócio absurdamente lindo, assim. Quem for de Viçosa, sim. acho que vai reconhecer a pessoa. Quem for de Eu Viçosa, acho que, conheci. assim, Aham, ela é um exemplo. É foda o que ela faz. E eu espero muito que chegue o vídeo, porque às vezes essas pessoas, e já te incluo nessa também, às vezes essas pessoas que têm essa vibe muito positiva, tá ali presente, tá ali uhum, disponível, vocês não têm sim, noção do impacto que vocês têm. Tá bom? E aham, isso é muito foda. Isso é muito foda. Para um dia a uhum, dia, para as pessoas que estão ao redor, ter essas pessoas por perto faz com que o teu dia ganhe um significado novo. Então, sim, assim, fica o agradecimento a você e a ela também, fica os dois o agradecimento, aham. porque é sempre importante Ligar, fazer essa parte também. Amigo, sim, pegando ainda um gancho ao longo desse evento que teve o Racionais na Unicamp, sim, né, que a gente estava comentando, uhum, o que te chamou mais atenção na fala dos Racionais, assim, ao longo do processo, o que foi, o que você, e aí te chamou atenção
no sentido de ou ser novo, ou ser um ponto que eles colocaram e ficaram ali? O que mais te chamou a Sim. atenção naquele momento? Então, me chamou a atenção em todo o processo muito a naturalidade da resposta que vinham deles. Por quê? Até um dos pontos, o Mano Brown fala, poxa, meio que ele fala uma fala que ele pô, eu não sou isso tudo. Eu sou um cara semi-analfabeto e tal, que expôs a realidade dele em forma de arte. E tá ali no espaço daquele, ganhando o título, né, de doutor honoris causa, o grupo em si, todos os componentes ali, e tá no espaço acadêmico, né, cheio de gente que estudou muito sobre temáticas sociais, que dominam muita temática, e os caras ali como exemplos, e todo mundo ali para vir escutar os caras. Então, o cara, bem que não posso dizer que a gente volta na questão anterior, né, do cara tá lá como exemplo aqui, mesmo assim não perder a essência, de manter a humildade e tal, mesmo sendo exemplo em vários quesitos, desde a letra, desde a história de vida, desde os outros, entre outros e outras atitudes que ele já fez, o cara fala, poxa, sou um semi-analfabeto e tal, que só queria ser escutado, só queria falar um pouco sobre a realidade do meu povo, queria que eles fossem representados aqui também. Então isso me marcou muito, por causa que ele estava num cenário onde ele estava cercado por vários intelectuais, várias pessoas que estão inflamadas de informações, de meio acadêmico, de outros meios, inflamado de questões que acontecem questões sociais que acontecem cotidianamente e tal, e o cara meio que fala de forma muito breve, sucinta, aborda as questões da forma mais natural possível, fala da realidade dele mesmo, então isso me marcou muito, e vem de retorno e de encontro com a questão anterior. O cara pode estar lá no topo da montanha, tá lá no topo da montanha, e mesmo assim ele ser representação dos aqui de baixo, saber comunicar bem com as pessoas e ter humildade, sabe? Aonde quer que esteja, ter humildade, aonde quer que você esteja, de tudo que você passou, de tudo que você construiu, a humildade ali enquanto a essência aí no processo. Isso ensina muito. Ensina para quem já sabe muito e para quem está começando também. Isso é fundamental porque, e aí pegando o gancho lá no documentário, né, que a gente falou até na última conversa, eu acho muito corajoso quando alguém chega no topo de qualquer área da vida, e o Racionais chegou nesse topo muitas vezes, né, não só uma, mas quando eles dão uma pausa. Sim. Quando eles falam assim, agora a gente vai parar porque a mensagem que a gente está querendo transmitir não está sendo entendida. Sim. Então, assim, eu acho isso de uma coragem muito grande e de uma lucidez muito grande, porque grande parte das coisas que a gente vai perdendo, né? E aí, dando link também do que a gente estava falando da perda da humildade, né, como ponto central, né, nesse processo, é justamente isso. Você acaba sendo super valorizado por todo mundo, isso é natural, isso é normal. E o foda é quando você começa a acreditar no que está todo mundo te falando. Então, quando você começa a olhar para o cenário e fala assim, não, como é? Pô, de fato, eu sou foda mesmo. Sou muito bom. Sou acima da média. E aí você começa a perder esse contato com a base, aí você começa a pisar fora dessa linha e passar dos valores. E é muito difícil, porque se a gente pega na época deles ali, né, quem aqui tem ali por volta dos 30 anos vai lembrar, você só fazia sucesso se você fosse aos grandes centros. Não tinha internet especificamente. Então, assim, se você quisesse vender disco, o teu caminho era ir num domingo no Faustão, no domingo seguinte você ia no Gugu, e aí depois você ia nos programas de sábado à tarde. Esse era o caminhozinho. Quando os caras começam a não fazer uma música que seja aceita ali dentro e não mudam,
o formato das músicas, pelo contrário, mantém, intensifica algumas vezes. Sim. Esse é um ponto fodido, porque assim, é nesse cenário que muita gente migra para outras coisas e abre mão da luta inicial, abre mão da arte inicial. E eles fizeram um caminho que é muito corajoso, que é manter a luta inicial do começo até o fim, toda a trajetória. É um negócio muito bonito de ver, é um negócio muito único. E talvez aí é uma outra lição que vale a pena a gente aprender, de humildade. E aí talvez a Unicamp tenha dado o primeiro passo, mas se torna necessário que todas deem, né? Porque senão fica um centro só, né? As outras acabam dando o passo seguinte, também fica um centro só. Que é entender que conhecimento não é produzido internamente na universidade. Sim. Ele é produzido através de um conjunto de experiências, que ela pode estar dentro da universidade em determinados momentos, métodos, aulas, mas que ela pode estar fora da universidade 99% das vezes, que é onde a interação ocorre, que é onde o ser humano troca ideia com o outro e aprende um outro ponto de vista. Então, quando eu vejo os caras ali, eu que obviamente não conhecia ou não tinha conhecimento de causa, né, especificamente antes de muitos papos, assim, eu olho e falo, pô, que bom que estão assim, que bom que estão escutando, que bom que estão refletindo sobre esse ponto. Assim, ainda eu acho acadêmico demais, ainda eu acho muito uma linguagem muito difícil, não deles, mas de todo mundo ao redor, né, é um problema geral da universidade. Mas eu falo, pô, que bom. Que bom que estão chamando para o debate, que bom que estão chamando para ouvir, que bom que estão entendendo que produzir conhecimento não é só aquilo que a gente faz em laboratório. Produzir conhecimento é o que a gente faz no dia a dia. E nessa parte, independente do grau de graduação ou qualquer coisa do tipo, a gente vai aprender desde a criança, que vai ali contar a sua experiência numa aulinha para a gente, até o cara que era professor, até a pessoa que está limpando a tua rua, até a pessoa que está te servindo. Todo mundo vai ter um ponto para contar e uma coisa para ensinar para a gente de alguma maneira. Então, acho muito legal isso através deles ali e acho muito bacana ouvir isso. Nessa linha, amigo, e aí deixa eu ouvir um pouco nesse sentido, a gente falou muitas vezes sobre essa questão de alcançar ou alguém alcançar o movimento e as outras pessoas enxergarem essa possibilidade, né, de alcance das coisas. Internamente, há um questionamento direto sobre as possibilidades, mesmo quando se tem essa conquista. É um processo que, assim, os caras alcançam, todo mundo começa a enxergar de fato, ou é um processo mais lento no sentido, tipo, pô, eles alcançaram, pô, mas será que são só eles? Será que é todo mundo? Será que é mais específico? Como que funciona isso internamente no grupo para quem está vendo pela primeira vez essa mudança de olhar? Sim. Então, é aquele muito o parâmetro, né? A parte dos nossos também e dos que estão de fora, do que foi sorte, foi alguma coisa aconteceu para ele estar ali, tirando o mérito de todo o percurso da trajetória que vem sendo construída. Aí muitas das vezes acontece essa mistificação, né, velho? Tipo, de tentar criar histórias para justificar a posição que a pessoa ocupa. Nunca se valorizar o que a pessoa é, o que ela passou para estar ali. Então, tem vários. Disso, às vezes, que é um dos fatores, um dos combustíveis iniciais aí, principais, que às vezes surgem o preconceito, a discriminação, não entender o outro. Por quê? Às vezes a pessoa vê um grupo Racionais MCs, ou vê um sujeito, igual a gente falou de outra,
questão, o sujeito negro, ou uma mulher, um sujeito negro, as minorias sociais aí, né, que a gente destacou, com alguma conquista, com algum feito, e tentar meio que mascarar aquilo ali de forma que, mas ela conseguiu porque ganhou uma bolsa em escola particular, ela era destaque desde nova, estudou numa escola particular, ganhou uma bolsa lá, agora está na faculdade. Mas ele conseguiu porque teve sorte, começou a trabalhar muito cedo e tal, aprendeu a profissão e conseguiu lá, comprou suas coisas e tal. Então, vem sempre muito de criar essas histórias e tal, para colocar a trajetória do outro como heróica, não como comum aos outros, como possível aos outros também. Então, é muito por esse trajeto. Então a gente vê muito nesse sentido, que às vezes não é valorizada a luta, não é valorizado o que a pessoa passou no decorrer de todo o processo, várias situações de preconceito, várias situações de luta, ali igual o grupo em si. A gente vê tanto no Entrevista do Unicamp, fala até um pouco menos da história do grupo, mas no documentário em si da Netflix fala um pouco mais, né? São pessoas que vêm, exceção assim, do Kleber, que vem assim, de uma família um pouco mais estruturada, que tem um pouquinho o DJ, né, com a LJ, de condição, mas todos os outros, né, apesar das oportunidades da vida, igual o Mano Brown, estudou uma escola boa, o Ice Blues estudou uma escola boa, mas aquilo ali às vezes não foi algo que estava chamando eles no momento, porque eles não estavam se sentindo inclusos além daquele processo. Igual tem uma parte que o Ice Blue fala, eu ganhei uma bolsa para estudar na escola particular e tal, estava estudando e tipo, olhava pro redor, tinha um negro, tinha ninguém que era do meu grupo. Era uma professora só que era retinta, não era negra retinta, né, era mulata e tal, e sempre queria me ajudar e tal, me empurrando conteúdo, até que eu cheguei para ele, falei, não quero que você me trate enquanto um diferente, caso que, pelo que eu entendi, eu queria dar aula de reforço para ele. Ele fala, não quero que você me trate como um diferente, sabe? Então é meio que isso mesmo, as pessoas não vê que essa trajetória, né, não valorizam hoje, né, não valorizam essa trajetória, e muitas das vezes quer criar meios, né, e caminhos para falar assim, ele chegou por causa disso, ele chegou por causa daquilo, não por a pessoa ser o que ela realmente é, porque ela lutou para estar ali e tal. Sempre se criam aí desculpas, né, para justificar o posto que a pessoa ocupa. Então, retornando um pouquinho da construção do grupo, igual o Mano Brown mesmo, né, o Pedro Paulo aí, cara que vem, tem sua mãe, né, a mãe trabalhou muito e tal, estudou numa escola boa também, uma escola, eu acho que até a base da escola é evangélica e tal, então pelo vínculo da mãe dele, estudou na escola e tal, teve a oportunidade de um processo educativo legal e foi para fazer arte também. O Ed Rock também nessa mesma pegada e tal, já veio de um outro lado da cidade, uma condição um pouquinho melhor do que o Ice Blue e o Mano Brown, e se converge a história deles, né? Eles se encontram e formam um grupo por causa de um evento de rap que eles participavam. Mas cada um ali traz uma história, cada um traz, em síntese, né? Cada um traz vivências, e essas vivências elas não podem ser desconsideradas no ponto do que os caras chegaram a si, né? E eles não desconsideram isso, dá para ver em todos os pontos, todas as entrevistas, para além ali da entrevista da Unicamp, do documentário em si, eles sempre voltam e sabem de onde eles veio, aonde eles chegaram, e sempre, igual você citou, nunca foi no sentido de, vamos ficar rico com isso, vou parar de estudar, vou fazer rap, porque eu vou ficar rico com isso, eu não vou estudar, isso aqui não vai dar dinheiro, isso aqui não vai ser o que eu quero para minha vida, mas sim, eles tinham um intuito com aquilo ali, eles tinham a ideia de através do rap, passar uma mensagem, mostrar a realidade deles, dar o grito da comunidade, da onde eles veio, mostrar por que eles estão ali e que é possível muitos e muitos outros estarem também.
Então, e tudo isso vai de desencontro que ela joga pro chão as máscaras, né, que eles tentam colocar em criar histórias de meio que justificar a meritocracia em si, né? O cara tá lá porque ele esforçou e tal, ele teve oportunidade, ele estudou muito, conseguiu uma bolsa em escola particular, daí ele já entrou na faculdade, e todo esse discurso, às vezes, meritocrático, ele vem para maquiar, né? O que, às vezes, a pessoa conseguiu galgar ali, mas meio que, por ser minorias sociais, eles não entendem, às vezes, a pessoa está ocupando aquele espaço. Aí esse discurso meritocrático vem para dar uma mascarada, falar assim, mas ele conseguiu por causa daquilo que o outro, mas nunca como às vezes, como é que a gente pode falar? Em vez de colocar enquanto o discurso meritocrático como representatividade. Ele conseguiu, o outro também consegue, o outro também consegue, o outro também consegue. Meio que nesse sentido. Porque esse discurso da meritocracia, assim, e de novo, eu não sei o público com qual a gente vai falar, né, especificamente, né? E aí eu acho que vale a pena a gente pontuar alguns cenários. Acho que o primeiro deles é o seguinte: se a condição for idêntica, então eu e Iago, branco, classe média, média alta, no interior de São Paulo, tinha um vizinho, estou chutando, eu não tive esse vizinho, até só uma ilustração. Se eu tivesse um vizinho branco da mesma idade que eu, com o mesmo acesso às coisas, com uma situação teoricamente parecida de família, a gente, nesse contexto, a meritocracia faz total sentido. Porque a gente está partindo do mesmo patamar, e aí é uma questão de que se espera que o esforço, quem se esforçar mais, chegará mais longe, e aí entra numa série de outras questões. O que seria ir mais longe? O que seria ter ou não sucesso? Entra em umas outras questões que não é o ponto agora. Mas a questão da meritocracia nesse contexto igualitário, onde está todo mundo partindo da mesma linha, faz total sentido. Exatamente. Agora, quando o contexto eu parto de uma linha 10 vezes à frente da tua, e você precisa tirar essa diferença ao longo do caminho para chegar no mesmo resultado, a meritocracia já não faz mais sentido. Porque se é uma questão de esforço, eu preciso entender que se eu estou partindo já de 10 passos para frente, o meu esforço, por mais que ele seja máximo, é menor do que o outro. Então, assim, é muito ruim quando você cria socialmente essa meritocracia coletiva, de todo mundo chegar aonde quiser, basta acordar cedo, tomar um banho gelado e ir para fazer e cuidar da sua vida, porque o que você pensava, essas coisas é muito ruim quando você coloca nesse ponto de partida para a sociedade, por um belo motivo. Isso justifica como que quem não chegou ali onde eu determinei que é sucesso, já temos um problema sobre o que é sucesso, mas onde eu determinei o que é sucesso, não chegou porque não quis. Então, eu vou justificando o meu preconceito com variáveis que não fazem o menor sentido. Então, eu olho ao meu redor, todo mundo é branco, eu falo, tá vendo? Pô, eu tenho que ser... Ninguém que está do meu lado conquistou. Assim, tem pouquíssimos negros, muito branco. Se é uma questão de esforço, todo mundo foi uma escolha de estar ou não aqui, é sinal que brancos escolhem melhor que negros. Só que o problema isso seria muito válido, assim, numa questão muito fora da curva, só na questão de lógica especificamente, fora da curva social óbvia, somente se todo mundo partisse da mesma linha. No mundo real, onde todo mundo não parte da mesma linha, onde 99% dos meus amigos, e eu vim de escola particular, eram brancos, onde eu só estudei a vida inteira com um cara negro, e o cara sanguíneo era parente de alguém que trabalhava na escola, que não tinha as mesmas condições de brincar com as mesmas coisas que eu brincava, não tinha condições de ter os mesmos livros que eu tinha, não tinha condições de ter os mesmos recursos que eu tinha, e nem era tratado da mesma maneira que eu era.
como é que eu tô querendo cobrar que esse cara chegue no mesmo ponto que eu, independente se eu achar meu ponto bom ou não? Sim. É do nível de absurdo gigantesco. Por isso que quando a gente Sim. faz esse tipo de reflexão aqui, quando eu falo que eu não sei com quem vai bater isso, é que se bater, por exemplo, e aí eu estou fazendo estereótipo do outro lado, tá? Se bater na Faria Lima, essa fala minha, Sim. a concentração de brancos de São Paulo de pullover, né, cujo qual eu tenho uma identificação maior, eu tenho lugar de fala ali, naquele ambiente. Sim, É bom lembrar que a gente partiu ali, todo mundo mais ou menos da mesma risca. Sim. E ali tudo bem, ali é meritocracia de fato mesmo, naquele conjuntinho pequeno. Agora, eu querer olhar isso todo para a sociedade como meritocracia fosse uma regra geral, puta, cara, ou você vai brincar de Deus para determinar o que é sagrado e o que é profano, o que já é profano por si só, né? Pegando na perspectiva religiosa, já é ruim já na partida, ou você vai ter que chegar a um ponto que a tua lógica está completamente errada. Assim, a meritocracia ela serve até a página 2 para algumas pessoas e para 99% das pessoas ela não serve. Ela não serve. Sim. Então, quando a gente olha esse cenário, acho que é muito importante destacar isso. De que, sim, certeza. quando a gente faz essa reflexão, quem não esteja na luta, quem esteja ouvindo e não esteja integrado à luta, não se sinta diminuído pelos teus valores. Sim. Mas entenda que o conjunto de valores que você tem, e está falando um cara branco de classe média alta aqui do outro lado, entenda que o teu conjunto de valores está muito relacionado ao teu conjunto de experiências que foi muito privilegiado. Sim. Que foi muito único. Agradeça a quem você quiser agradecer por ter tido os privilégios que teve. Mas o teu agradecimento pelo privilégio não limita a tua indignação para as outras pessoas não terem tido o privilégio junto com você. São duas coisas diferentes. Você pode agradecer todos os dias aos seus pais pelas conquistas que tiveram, as heranças que ele deixou para vocês, o carro que ele te deu de presente. Você pode agradecer tudo isso. E, ao mesmo tempo, você pode olhar para o teu lado, ver uma pessoa, independente de qual situação, de qual minoria que a gente esteja falando, e se compadecer da dor e querer fazer com que as outras pessoas que estejam ali, assim como você, possam usufruir de um ponto muito legal. Possam não sofrer e, pô, que do caralho que todo mundo possa dar a risada que você tá dando aí, bebendo no bar, ouvindo a gente. Sim. Que as pessoas possam, de fato, poder andar à noite tranquilas e não tomar batida do jeito que a gente não toma. Aí eu e você da Faria Lima que estamos ouvindo. Que a gente possa andar de boa, tranquilo, mas aí não só a gente, todo mundo. Sim. E que possa o privilégio que a gente teve, ter todo mundo. Né? Não é diminuir o cenário, não é abaixar a régua, é o contrário. É colocar a régua em cima e subir todo mundo para ela. Que aí sim, com as pessoas mais igualmente postas, aí se você quiser cobrar meritocracia, com todo mundo partindo da linha igual, ok. Sim. Isso é o melhor problema. Tô tranquilo para mim. Mas coloca todo mundo na mesma linha primeiro, para depois você poder cobrar. Antes disso, é sacanagem na competição, do dia a dia, na competição geral. Eu faço os adendos longos porque... Não, sim, até... Eu imagino quem possa ouvir. Então, sempre acho importante. Sim. Dentro disso aí, tem um exemplo claro que o Mano Brown dá já, de experiência que ele vivia. Tipo, e tá na escola, tá uma escola boa, com um nível de ensino bom, mas tem capacidade como todos os outros, mas ele ia para aula com fome, e não tinha o que comer. Como que você aprende? Você escuta, a professora tá lá na frente, mas a barriga tá falando mais alto, tá roncando aqui, você não tem capacidade, tem nem energia para absorver. É diferente do cara, às vezes, que passou uma noite de sono boa, acordou no outro dia, teve oportunidade de ir para a escola, às vezes numa condução ali que o pai pagou, o pai levou mesmo, seu próprio carro ali e tal, desceu na porta da escola, só atravessou a rua, entrou para a sala, sentou tranquilo, abriu seu livro novinho, seu caderno novinho, pleno para ver a aula. Diferente de um cara que acordou,
ali, escovou o dente, jogou água no rosto, transcorreu um caminho a pé até chegar na escola. Às vezes não passou a noite de sono boa, porque o bairro dele, onde ele mora, não sei, estava tendo alguma confusão, mora perto de um bar que fica funcionando até mais tarde, correria na rua, pode ter acontecido alguma coisa. Às vezes passou a noite ali de sono, passou a noite uma noite de sono boa por diversos outros fatores, condição, às vezes você tinha cama para dormir, ter que passar todo esse trajeto para chegar na sala de aula, sentar, escutar o mesmo conteúdo que a professora tem a transmitir, mas sem as mesmas condições de absorver ali o conhecimento. Situação que muitos e muitos e muitos passam. Só exemplificando aí a questão de estar um pouquinho mais atrás aí, né, nessa largada, né, dessa corrida meritocrática. Nacionais MCs Mistos tem uma música que fala, né, tem um verso que eles, com o Mano Brown, na letra, fala assim: como que eu vou ser 10 vezes melhor se eu estou 10 vezes atrasado? Se as minhas condições, né, me levam a isso, tipo, é utópico. É utópico, né, colocar esse discurso e tentar equiparar realidades diferentes aí, e incumbir aquilo ali no mesmo processo e dizer que é igual, é o mesmo tom, que não é, que é muito mais, tem muitos e muitos e muitos, muitos outros fatores envolvidos dentro disso aí. Isso é essa utopia. Uma vez eu estava vendo um podcast, esses podcasts mais mercadológicos, vamos colocar assim, né? Que vai criar os cortes, sim, né? Para colocar os cortes, né? E conseguir mais clique, né? Tá falando sobre essas questões que a gente já viu aqui em alguns podcasts aqui na plataforma, né? Até os podcasts foram banidos em algum momento. De falar assim, não, a liberdade, o direito de falar tudo e não sei das quantas, porque a gente precisa, o direito a ser racista. Tem umas conversas meio malucas que aparecem, né? E aí tinha um cara que falou assim, não, pô, mas assim, o cara que acredita na Terra plana, eu não tenho tanta raiva. Essa expressão não é minha, do cara. Porque no final do dia, se o cara acredita que a Terra tem uma beirada ou se ela é redonda, não modifica muito o comportamento. Sim. Agora, o cara que coloca um fator segregante ali de ponto de partida para ele poder pensar assim, ou para ele poder agir assim, esse cara de fato interfere fudidamente na sociedade. Sim. E eu não tinha, assim, obviamente a gente fica nesse âmbito científico, né? Você está vivendo isso aqui na universidade também. A gente acaba pegando raiva de muita gente no âmbito científico. E às vezes a gente acaba não dando escala às coisas, né? Não dando grau de importância diferente para as coisas. Então a gente joga todo mundo na mesma barca e aí você não consegue identificar qual que é a luta principal. Você começa a falar, não, terraplanista? Foda-se terraplanista. Você acha que a NASA vai mudar o foguete porque tem terraplanista? Não, vai continuar funcionando do mesmo jeito. Agora, o cara que está lutando para poder segregar, esse filho da mãe vai fazer coisas na prática do dia a dia que vão foder. Então, assim, esse cara é mais importante de eu prestar atenção, de fato. E é um ponto que a gente vive hoje numa galera, e a gente está falando das conquistas, eu lembrei da pergunta que fizeram dos MCs atuais, né? De ter mudado a perspectiva para ser algo mais de ostentação, né? O Mano Brown já deve ter respondido essa questão umas 5 mil vezes já, desde que voltaram essa parte de ter o funk ostentação e também ter outros movimentos relacionados a isso. E aí quando ele começa a comentar, tipo assim, não, faz parte da vivência da molecada, eles também querem ter. Eles também querem eles também querem o carro da moda, eles também querem o tênis, eles também querem, porque faz parte da sociedade que a gente tem querer isso. E aí eu fico me perguntando assim, o quanto que a gente não comete uma discriminação de fato em perguntas que parecem ser cuidadosas. Sim. Eu pareço estar zelando pelo bem do próximo quando eu pergunto que se não seria melhor, ao invés de gastar com cordão de ouro, ele poupar o dinheiro. O quanto que isso já não tem de racismo implícito aí? Sim, com certeza. De eu avisar para um cara que ele tem que guardar porque provavelmente ele vai perder.
né? Implícito na frase está isso, porque isso é um dado que eu posso vender o cordão de ouro a qualquer momento, eu não perco dinheiro, né? Então, Sim. Tese, basicamente, o investimento ele fica no bem material. E aí eu olho para um cenário onde, para esse grupo, eu preciso falar que ele precisa guardar. Para outro grupo, gaste à vontade. Compre um PlayStation, uma cadeira gamer, se lote no quarto, mas para esse outro grupo, por favor, gente, vocês têm que guardar, vocês precisam economizar. O quanto que isso, esses conselhos que parecem zelosos, parecem amorosos numa primeira partida, já te afetaram negativamente na tua história, o quanto que você vê isso também ali nas falas do Racionais também? Não, demais, já aconteceu várias vezes, de às vezes dar a percepção de que vou voltar uma história, vou contar um caso aqui. Meu primeiro tênis que eu tive de marca mesmo, eu tava com uns 16 anos, 15, 16. Comprei eu tinha até pouco tempo, até a pandemia eu tinha ele. Eu corria com ele. Tênis da Nike que eu comprei. Eu trabalhei lá onde meu pai era caseiro, lá na Araponga. Trabalhei sempre desde novo com ele. Aí na safra assim, do café, é época a gente às vezes consegue ganhar mais um pouco de grana. Eu ia sair da escola e ia pra lavoura, para café, ajudar meu pai e tal. Aí dá para ganhar um pouquinho a mais de grana. Aí ganhei a grana, fui. Aí meu pai ia vir em Sós e tal, no final de semana, pra resolver vir com meu pai, na ideia de vir comprar esse tênis. Cheguei na loja ali e tal, na Galvão, comprei o tênis e tal, fazendo o marketing da loja. Comprei o tênis era quase R$300 e tal. Tipo assim, um dinheiro que eu ralei demais pra comprar, apanhei café pra danar e tal, R$200, R$300 na época era muito dinheiro, até hoje é. Aí tal, de no tênis comprei, fiquei ralei pra danar por causa do tênis e tal. Aí, tipo assim, tinha colegas, né, da mesma escola, que era de estação diferente, uns que o pai era dono de mercado, outros que era filho do prefeito e tal. Galera que, tipo assim, corriqueiramente estava usando o tênis da Camargo da Nike. O cara ia jogar a bola, colocava o esteira da Nike, o cara ia pra academia lá e tinha um tênisinho da Nike no pé. Quando ele ia sair, tinha outro tênis, diferente de mim, que eu tinha só aquele ali que eu usava na minha melhor ocasião. Por exemplo, se não disse, hoje eu quero ir pra escola jeitoso, vou colocar o tênis e vou tomar cuidado para ninguém nem encostar. Hoje eu vou para a igreja, vou com o tênis. Hoje eu vou para uma festa de aniversário, vou com o tênis. E na situação, esses colegas falam, nossa, mas você comprou esse tênis aí e tal, podia dar para comprar, não sei se falou videogame e tal, e nem e o pior que eles falaram assim, nem é o último, mais novo que tem, que agora você viu que lançou outro, né? Vou pedir meu pai, aquilo ali que me fez, eu vou pedir meu pai para ir lá, semana que vem lá na Galvão para ver se tem dele já, para mim comprar. E tipo, meio que desmerecendo que eu conquistei para justificar assim, o mérito deles. Então, em síntese, eu resgatei só essa que você falou, me fez resgatar muito essa história. Porque que acontece? Às vezes as pessoas não entendem a vontade. Só quem passou necessidade, passou vontade, viu aquilo ali, quis conquistar, sabe o valor da conquista. Não é só o valor material e financeiro, não é só pensar que às vezes aquele dinheiro ia satisfazer uma outra necessidade sua. Mas às vezes é uma angústia mesmo, um querer que vem de dentro, que a pessoa tem de vestir uma camisa, aquela ali que às vezes ele viu e que almejou há muito tempo, de colocar um tênis que viu, almejou até há muito tempo. Então, essas falas, igual você introduziu, de meio que colocar limitação no querer do outro, no que a pessoa pode ter, já é uma fala que mascara muito racismo, preconceito, porque a pessoa já galga ali, ó. O que você pode ter, aonde você pode chegar? Quer dizer, pô, você mora, onde você mora, na sua casa, não tem nem piso, você querendo pôr um tênis de R$300 no pé? Pensa para você ver para a sua realidade, mas por que a pessoa não pode ter? Se aquilo ali é uma vontade que ela traz, por que a pessoa não poderia ter? Então,
essa fala preconceituosa, ela vem nesse quesito de colocar limitação na pessoa, de olhar para a pessoa e já colocar, estigmatizar, de colocar essa limitação de, poxa, você vai querer ter isso mesmo, mas olha para você ver como é que você, aonde que você, como é que você se alimenta e tal, tem outras necessidades mais urgentes, você vai querer ter essa tal roupa mesmo, você vai querer ter esse tal tênis mesmo, esse tal carro, esse tal moto. Então, essa ideia de limitação é uma ideia que vem muito enraizada em pessoas que têm esse pensamento preconceituoso e às vezes mascara, né? Tenta, como é que a gente fala? Não demonstrar, mas de um ou outro ponto, assim, ele urge, né? De um ou outro ponto de vista, em outra forma de abordar, ele acaba minando, assim. Então, é um ponto muito bacana você resgatar isso aí, que o preconceito se manifesta de diversas formas. E é importante, tanto hoje, né, igual você resgatou a questão do funk ostentação, hoje tem um pessoal com outros vertentes do rap, Mano Brown mesmo, a galera lá do Racionais, eu até vi uma entrevista que eles falam que o Ice Blue, né, daquele jeito fechadão dele e tal, gosta muito de usar Gucci, gosta que quando dá presente para ele, se não for Gucci, ele fica assim e tal, chinelo do cara, o cinto do cara, e são artigos assim que são muito caros e tal. Então é mostrar às vezes para aquele cara, igual eu comprei um cinto igual do Mano Brown, tem só o símbolo assim da Louis Vuitton, assim, eu paguei R$30 no cinto aqui em Viçosa. E o cara pagou, tipo, não sei, 3 mil, 4, 5, 6 mil no cinto, da mesma, ao logozinho, e cumpre a mesma função, segurar a calça. Coisa que às vezes nem é usado para isso, né? Que você sabe o estilo do cara que tá ali e coloca o cinto para despistar, que a calça tá caindo. É do estilo mesmo. Então, às vezes é a representação e mostrar que a pessoa pode ter aquilo também, de mostrar às vezes para as marcas, para as grandes marcas, que o público que consome não é só tal público, tais pessoas, e tem esse público aqui também que consome, que gosta, e às vezes não é só o querer ter o produto, é derrubar muitos outros olhares, outros estigmas, querer ser visto também é uma questão que é muito bom pontuar, porque querendo ou não, o nosso povo, a gente, de tempos para cá que os olhares estão voltando para a gente, que está tendo música que às vezes embeleza o negro, que está tendo uma valorização do cabelo crespo, às vezes do estilo de andar, o estilo de roupa, porque a gente veio desde lá na escravidão sendo menosprezado, sendo colocado como pior, sendo colocado como menos inteligente, quando menos bonito, quando menos limpo, quanto menos tudo, sabe? Então, às vezes chega um momento que a gente quer ser notado como bom também. A gente quer ser notado com uma roupa boa, com uma aparência legal, ir num lugar legal, sendo visto como todas as outras pessoas corriqueiramente são vistos, são elogiados também e tal. Não é questão de querer ser mais que ninguém, mas querer estar em um posto que a gente nunca esteve antes, sabe? De ser elogiado, que nem tem uma música de John que ele fala, e outro caso também que a gente pode linkar nisso aí, como às vezes a gente é ferido, sabe? A autoestima da pessoa negra é ferida muitas das vezes assim, em situações corriqueiras, de não valorização, de falar que seu cabelo, minha irmã, por exemplo, usou sempre trança, quantas vezes minha irmã chegava em casa, eu tenho até vou falar esse caso, de um dia que a gente morava na zona rural, né? Aí tem um paiol, eles falam paiol, que é o lugar onde geralmente fica guardado as ferramentas. É uma estrutura, tipo uma casa, um barraco mesmo, que guarda as ferramentas de trabalho diário. Aí, da minha casa, tendo paiol, tinha que percorrer tipo uns 50 metros, assim. Aí minha mãe e meu pai estavam fazendo um trem de noite lá, não sei nem o que eles estavam mexendo, eles precisavam de uma ferramenta e tal. Aí pediram para minha irmã, a Rayane, falou assim, que ela é mais velha e tal, pediu para ir lá no paiol, e tava escuro, de noite. E não tinha limitação não, né, na roça, ir lá no paiol e buscar isso. Aí ela foi com a vela,
e foi lá pegar a ferramenta que meus pais estavam precisando. Aí, quando ela foi, ela disse que viu uma estrela cadente, passou. Aí, nessa, eu lembro até hoje. Aí ela, ô mãe, passou uma estrela cadente, diz que é para fazer um pedido quando passa, né? Aí minha mãe falou assim, ô Ryan, faz um pedido para ela, para as meninas pararem de te bater e ficar mexendo com você e tal. E, tipo, o motivo que elas mexiam era por causa do cabelo dela e por causa da cor dela. As meninas agrediam minha irmã por causa disso. Então, às vezes o ego, não é só o ego que é ferido, mas o físico também é ferido, muitas das vezes. Situações que eu passei também, quando tinha, antigamente, coisa que a gente às vezes não esquece. Na sala de aula, assim, antigamente, não sei se você passou por isso também, tinha sempre aquelas listinhas assim, aí passava as listinhas assim, as meninas passavam a listinha entre elas do menino mais bonito e tal. Aí, pô, a lista de todo mundo assim, aí ia passando os votos. Nunca na vida eu ou um dos colegas meus com o mesmo perfil da gente, a gente ganhou um votinho que seja. Nenhum por compaixão, nem por achar que a gente era legal, nem nada. Nunca na vida. E sempre a gente foi colocar de lado, e muitas das vezes, quando tinham questões de, por exemplo, aniversário de alguns colegas da sala, a gente via que às vezes ia quase todo mundo, mas a gente não era chamado. Situações, final de semana, vamos sair, vai ter, vamos na praça, final de semana, Guarapuava, uma cidade pequena, é muito comum, às vezes, das pessoas irem à praça no final de semana ali para estar tomando sorvete, para estar ali passando um tempo. A gente nunca era chamado assim para esses eventos sociais conjuntos, porque sei lá, não sei se eles tinham vergonha de estar junto com a gente em diferentes espaços, se a gente não era o bom o suficiente para estar com eles. Então, muitas dessas ações e atitudes que expressam preconceito que a pessoa tem, mas assim, meio que não fica tão explícito, ferem muito com a gente percebe muito no dia a dia, assim. Foi bom você falar que já veio muito Eu te muitas contei, sensações aqui, lembranças. eu te contei e vai ficar como uma pedida de desculpa pública. Eu te contei isso na academia, às vezes que a gente conversou, Uhum. que eu estudei com um negro Sim, no colégio, e eu sou um cara, e quem esteja vendo aí, né, eu tenho lábios avantajados, né, assim, vamos colocar dessa forma. Além da calvície, eu sim, tenho lábios mais avantajados. É, eu nunca fui chamado de beiço, sim. mas esse meu amigo negro era chamado por todo mundo, inclusive por mim, porque era o apelido geral da galera com ele. Uhum. E aí você vai entendendo que eu, branco, eu era nerd, eu tinha um estereótipo sempre, era negativo a expressão? Era, mas era do tipo assim, nossa, você é muito inteligentinho. Sim, Ele ofende, mas ofende até a página 2. sim, Mas as outras, mas quem era negro ali era ofendido, ofendido mesmo. Porque eu sim. limito o cara a um estereótipo físico, por exemplo. Então, Uhum. e é óbvio, eu não vou. Quando a gente conversou várias vezes, e quem esteja nos ouvindo aqui, não acha Uhum. que eu estou fazendo o papel de cara sensato de que acertou a vida toda. Muito pelo contrário. Eu devo ter cometido atos de racismo contra uma galera. Provavelmente. Seja um simples ato de ficar tenso ao ver algum negro na rua à noite e eu ter ficado preocupado por algum preconceito que eu tinha à época, seja por ter falado com esse menino dessa forma na época que eu era adolescente barra criança, e Sim. uma série de coisas que automaticamente o que eu espero que quem esteja ouvindo e se identifique mais comigo, digamos assim, nesse ponto, eu espero muito Sim. que você faça a reflexão que eu fiz, não no sentido que eu tenha sido bom na reflexão, qualquer coisa do tipo, mas assim, me pareceu, numa lógica muito simples, me pareceu tão besta a solução,
porque era um apelido. E tinha uma solução muito simples, tinha o nome da pessoa. Eu tinha a possibilidade de falar algo que ofendesse, tinha a possibilidade simplesmente de falar o nome da pessoa. Sim. A dúvida não está entre do tipo assim, a minha liberdade sobre... Não tem nada a ver com liberdade. Nas duas eu conseguiria tudo que eu queria, que era conversar com a pessoa, chamar a pessoa, trocar uma ideia, ou me comunicar, basicamente. E naquele momento eu fui optar por algo que pudesse ofender. Só para que eu tivesse uma graça naquela ação, só para que eu tivesse um momento de compartilhar com um grupo todo que estava ali, uma sensação de pertencimento. E talvez para quem esteja aí e tenha, assim como eu, cometido ato de racismo, de fato, ao longo da vida, assim como machismo, deixo claro também, porque a gente vai pegando as outras partes também desse problema social, né, que vai indo, né? Sim. A gente já conversou algumas vezes também sobre isso. Eu espero muito que você reflita aí na tua casa sobre isso. Eu não quero cagar regra para você. Eu sei que não é comum a discussão no nosso meio. Eu sei que essa discussão ali não é a mais comum e tá tudo bem. Mas ou a gente começa a ficar minimamente incomodado como ser humano de, durante uma fala, eu ofender as outras pessoas, ou a gente perdeu completa noção de sociedade. Assim, é simples a conta. Se eu puder conversar contigo e assim, eu questionar sobre a possibilidade de te ofender, cara, de duas uma. Ou eu tô querendo te ofender e aí eu determinei que eu vou falar, ou eu não tô querendo te ofender e sou muito ruim de comunicação. Num ponto, eu sou um puta imbecil e socialmente mereço ir segundo a lei para determinados locais, faz parte, crime é crime. E, ou num segundo momento eu não sei me comunicar, eu preciso aprender. Então, assim, perceba que não tem muita saída na inércia de ficar parado. Para quem esteja aí, e, assim como eu, também tenha cometido atos. Tá? Só para não parecer que eu estou tirando o meu da reta, não, estou colocando o meu da reta no exemplo. Peço desculpa publicamente a ele e, óbvio, a partir de tudo isso, eu acho que o grande ponto é esse, a reflexão que vai causar. Reflexão não no sentido de uma certa repulsa à reflexão, porque ela obviamente machuca também a quem reflete, mas no sentido de, poxa, todas as alternativas possíveis e imaginárias dentro de uma parte minimamente correta não levam a isso. Para que diabo você está querendo defender esse ponto ou cravar que esse é teu ponto de partida, sendo que no começo da reflexão você já perdeu. Então, assim, não compensa. Esse é o grande ponto e acho que essa é a grande mensagem, para além de uma mensagem mais geral, obviamente, contra o racismo, para pensar sobre esse ponto. Assim, há inúmeras pessoas que vão sofrer muito por isso, e eu não imagino o quanto que eu causei de sofrimento, por exemplo, ao Ricardo, que é essa pessoa. Eu não imagino o quanto que eu causei de sofrimento. Torço muito para que não tenha causado e, de alguma maneira, tenha passado menos sofrimento possível, obviamente, mas é saber o papel que a gente acaba tendo. Assim, era o único cara na sala, era o cara que a gente zoava, era um cara que tinha o bom humor também como característica para se defender, né? Mas é sempre importante fazer essas ressalvas justamente para poder entender que a ideia não é cagar regra, tipo, não, nossa, levantamos a bandeira e agora é tudo isso. Não, é entender que faz parte da sociedade essa construção coletiva. A gente vive um outro momento. E que bom que a gente possa viver outro momento com outras ações, com outras iniciativas. Né? Refletindo, sim. Às vezes, Iago, às vezes como você, outras pessoas que têm atitudes dessas são levadas pela maioria e às vezes por ser criado em uma sociedade que já traz esses muitos estereótipos e preconceitos já. Às vezes situações dessas, é muito bom você pontuar isso e puxar esse diálogo, porque é muito bom a pessoa ter possibilidade de refletir sobre que às vezes uma atitude corriqueira, normal, tido como normal, feriu uma outra pessoa de uma forma assim que você não tem nem ideia, da forma que a pessoa
se colocar enquanto pior, se colocar como incapaz, e isso é muito ruim, porque limita a pessoa em diversas outras esferas. Quando a pessoa, às vezes, cai um degrauzinho ali sobre a autoestima, se vê como pior. Por exemplo, eu já tive situações, minha irmã também, de não querer ir para a escola, por causa desses insultos, por causa dessas questões, e como isso impactou? Poderia impactar, às vezes, de uma evasão escolar, a gente ainda teve o suporte familiar, né? Não, você tem que ir, você vai ter que ir para a escola e tal, mas por uma situação dessa, às vezes a gente pode desistir de vários percursos por não se deixar a ser enquadrado. Você está num espaço que todos vão falar de você, todos vão caçoar, todos vão te colocar para baixo, e ninguém quer estar num espaço que ele é menosprezado, que ele é humilhado, que ele fica mal localizado. Então isso traz um peso muito grande e pode afetar o restante da vida da pessoa. A pessoa não tem a oportunidade, às vezes, de concluir o ciclo de ensino, ter oportunidade de estudar, aí se envolve em outras questões, começa a trabalhar muito cedo, ou começa a envolver em a revolta pode gerar também outra forma de se expressar, pode se envolver em crime, ou outras questões que às vezes estão mais próximas dele e que aceitam ele melhor da forma que ele é do que o outro cenário que ele tenta e as portas estão fechadas, todo mundo está chutando, né, para você estar aqui, seu isso, seu aquilo outro, todo mundo está estigmatizando ele, então ele põe na cabeça que aquilo ali não é para ele mesmo, que aquilo ali não é para ele, que a porta está fechada, todo mundo está falando mal, todo mundo está insultando, então é meio que nesse trajeto, assim, é muito bom se fazer esse gancho de reflexão sobre isso, para ver como às vezes pode impactar sobre a vida de uma pessoa, assim, pode mudar até a história de uma pessoa. Porque, assim, eu tava tendo essa conversa com a minha mãe esses dias, depois da nossa primeira conversa dos Racionais. Eu falei para ela, eu tava comentando, eu falei, poxa, depois que a gente conversou, e eu já tinha visto o documentário, depois veio a aula da Unicamp para completar os socos no estômago de vez em quando que eu fui tomando ao longo das conversas, né, de reflexão. E ainda comprei o livro dos Racionais e já fiz a leitura, ouvindo ainda as músicas. Ouvindo, né? Caralho, isso é absurdo. Sim. Quem não tem o livro, compre. Iago, você não gosta de cagar regra? Essa regra eu vou cagar e foda-se. Meu podcast tem direito também, tá? Por favor, compre. Vá na Amazon e compre, porque é bom pra caramba. Muda, porque o fato de você juntar a leitura com a música e ouvindo e lendo muda a experiência da música. Muda demais a experiência da música. Muda demais a experiência da música, exatamente. Muda demais. Então façam isso, tá? Iago, você nunca fala para fazer as coisas. Dessa vez eu falei, tá? Às vezes eu também contradigo a mim mesmo. Faz parte do como ser humano, tá? A gente de vez em quando faz isso. Mas eu acho sempre muito importante levantar isso, cara, como ponto de partida. Porque eu estava falando com a minha mãe, por exemplo, eu falei, poxa, eu nunca pensei na possibilidade de ir para o crime. Eu nunca pensei nessa possibilidade. Mas também eu nunca pensei, porque essa possibilidade nunca me foi apresentada. Assim, para um cara do meu meio, da minha bolha, se eu fosse um cara segregado, o que me era apresentado era ficar num quarto em frente ao computador estudando. Esse era o estereótipo que me cabia. Esse era o grupo no qual eu seria aceito sendo segregado. Então, por exemplo, nas listas com os nomes dos mais bonitos, eu nunca também tive. Mas eu nunca tive porque eu era o nerd, eu era o tímido, eu tinha umas outras características nesse sentido ao longo da vida que me levavam a ter decisões entre talvez treinar futebol numa escolinha para entrar na equipe para jogar futebol, para alguma coisa nesse sentido, ou estudar mais e lá na frente ter aquela virada meio machista da história de lá na frente vão ver o partidão que elas perderam, entendeu? Esse estereótipo norte-americano que a gente englobou no dia a dia.
Sim. Quando a gente olha esse cenário, eu tive essas alternativas. Para não perder a essência e não ter que ser aceito pelo grupo, eu e Iago tomei como ponto de partida ir para o estudo, enfornar a cara no estudo e ser esse cara. Nerd de computador, do jeito que está fazendo aqui na frente dele, tochado no quarto o dia inteiro. Eu não sei se eu sendo apresentado como opção, ao invés de eu ser segregado, eu ir para o crime, eu não sei se a lógica de escolha não seria exatamente a mesma. Sim. Então, assim, depois que a gente foi falando, e aí não é, e aí eu acho que os Racionais fazem isso ao longo da obra muito bem, não é você passar pano para quem cometeu o crime, não é isso. Sim. Mas é você entender a lógica de raciocínio. É você ter empatia na dor do outro. O sofrimento que o outro está tendo a partir daquilo, cada um vai significar de uma maneira e cada um vai tomar uma decisão. Mais ética, menos ética, de acordo com o que a sociedade coloca. Tá tudo bem. Né? E aí pague-se pelos crimes que cometeu e o outro também. Pague-se no sentido positivo, né? Receba as honrarias se você faz algo positivo para a sociedade, o outro também. Mas essa dor, você pode ser empático a ela. Isso não tem mal nenhum. A gente não está discutindo mais ética, está discutindo empatia. Tá? Para quem esteja aí ouvindo aí, separar bem o joio do trigo para não ter assim, confusão nenhuma. Quando eu fiquei pensando nisso, eu falei, caralho, bicho. A linha de raciocínio do cara que escolheu o crime porque queria ser aceito e não aguentava mais ser segregado não é muito diferente da minha linha nerd que se tochou num quarto. É que, para mim, foi me ofertado isso de bandeja. Para as outras pessoas, não foram ofertadas a possibilidade de ficar no MSN conversando com fone de ouvido ouvindo música. Então, como é que elas iam poder optar pelas coisas que eu optei, se não foi ofertado? Então, assim, quando eu ouço isso, e eu tive essa conversa com a minha mãe, eu falei, não estou defendendo que haja crime, não é nada disso, nada de que essas coisas passem na sociedade. Mas é um, caralho, bicho, assim, é um ponto comum. É um evitar que poderia ser comum. É um evitar porque você evita a possibilidade da pessoa ter acesso, você evita a possibilidade da pessoa poder agir. Aí você vai evitando, a pessoa vai olhar para o sistema e falar, foda-se, o sistema não está para mim. Eu vou virar a mesa do jogo. O jogo inteiro está me roubando, caramba. Foda-se o jogo. Cada um vai fazer isso de uma maneira que lhe apresentam socialmente. Alguns vão fazer via estudo, outros vão fazer via crime, outros vão fazer... O ponto de dor é o mesmo. As ações, claro, vão ser diferentes, e aí cada um que pague pelas ações que cometeram de acordo com a lei, sem pesar a mão a mais ou a menos. Mas é muito importante saber que o ponto de partida é o mesmo. Porque aí a empatia que a gente passa a ter não é uma questão de cor de pele ou de... Não, a gente é ser humano, sofre a mesma coisa, tem o mesmo sentimento, tem o mesmo conjunto, passa pela mesma frustração. Pô, que bom seria se a gente pudesse, no sentido tanto real quanto figurado da palavra, se abraçar como sociedade. Dar apoio à sociedade de maneira geral, porque passamos basicamente pelos mesmos motivos, né? Então, isso, eu acho isso importante falar, porque depois que a gente fez a conversa, gerou uma 500 outras conversas para mim da primeira. E eu achei que essa reflexão, falei, pô, essa reflexão eu preciso levar para lá, porque de fato foi boa. De fato foi boa. E, amigo, me conte uma coisa, a gente vai caminhando para o final, e obviamente você já sabe que você está fudido, né? Você tem essa plena convicção. Porque daqui para frente abrimos uma porta, né? Abrimos uma porta dos Racionais. Você já me falou de Djonga, que eu não esqueci. Eu só estou esperando, eu voltar para Jacareí para começar a ouvir com mais calma, com cabeça mais inteira para ouvir as letras. Então você já sabe que vai fazer um dele muito provavelmente em breve. Assim, você Nossa, prazer. Já sabe disso já, né? E você já sabe que você vai
colaborar e me ensinar muito ainda sobre muitas coisas que eu, obviamente, não tenho a perspectiva acerca disso. E uma pergunta que eu acho que eu não posso deixar de fazer para a gente encerrar o papo nesse sentido dessas coisas, dos eventos, obviamente a gente vai falar de Racionais outras vezes, em outros contextos, tá? Não vamos parar. Iago, você vai falar várias vezes? Vou. Iago, você vai falar muitas vezes, pode ficar repetitivo? Vai. Iago, você vai parar de falar? Claro que não. Mania que vocês acham que eu vou parar de falar as coisas. Se reclamar, eu falo triplo, só de raiva, só. Tá tudo bem. Amigo, de tudo que a gente conversou, você sentiu falta de poder falar ou da gente entrar em algum assunto que você queira falar, que você tenha refletido, que a gente acabou não passando nesse tempo de conversa? Oi, Iago. Então, a gente falou de tanta coisa, né? Sim. É difícil lembrar, assim, de pontos, às vezes, que a gente não passou e queria passar. Mas eu acho que talvez vir um preâmbulo aí, dando uma mensagem geral, resgatando muito do que a gente já falou em toda a trajetória aí dos podcasts, das entrevistas que a gente construiu. Eu acho que antes de estigmatizar, seja um estilo musical, rap, seja um sujeito, pela cor da pele, seu estilo de falar, seu jeito de andar, pelo a vestimenta que a pessoa está portando ali, a condição de onde que ela vem e tal. Tente entender o ser humano por trás daquilo ali. Aquele ser humano, ele veio, ele traz diversas experiências, inúmeras questões que circundam a vida dele, diversas vivências, né? Que ele traz ali. Então, tudo isso fez parte da construção daquele sujeito. Às vezes a pessoa tem um estigma, a gente brincou, o Mano Brown, uma época era um pouco mais fechado, agora ele já está mudando. Então, às vezes a pessoa criou estigmas, portas fechadas, olhares e olhares ruins, olhares e olhares mal colocados como mal vistos por muitos e muitos pontos de vista, que a pessoa às vezes incorpora aquele sentimento para ela e às vezes expressa de forma, entre aspas, agressiva, ou coloca o seu eu para fora de uma forma muito forte e continua não sendo compreendido. Eu acho que o ponto é da pessoa que sofre discriminação, que sofre preconceito, seja ela de qual for a origem, seja machismo, seja o racismo, entre outras coisas mais, né? O ponto de partida não é a pessoa em si, não é a pessoa que é o que você olha enquanto diferente, enquanto, entre aspas, pior que você. O ponto, às vezes, vem da gente, sabe? Intrinsecamente, a gente é moldado, a gente cria olhares, a gente cria estigmas sobre os outros, né? Todo mundo, a gente coloca em uma sociedade que a gente aprende, às vezes, a conviver com preconceito, com os estigmas, com as piadas, com falas ofensivas, e às vezes a gente não percebe, passa no dia a dia, grupos que a gente convive, às vezes, isso é tão naturalizado e pode pesar tanto para muitas pessoas, mudar, igual ressaltei anteriormente, a gente se reforçou, mudar, às vezes, o destino de uma vida de uma pessoa, que isso é muito, assim, como é que a gente fala, tem um impacto muito forte. Então, a ideia é pensar, transmitir essa mensagem antes de você ter um posicionamento, antes de você compartilhar, às vezes, uma piada, uma fala, reflita como aquilo vai chegar a outra pessoa. Um pensamento, uma ideia, um estigma que você traz, reflita o que aquela pessoa sente, o que aquela pessoa é, por estar naquele posto, por ter aquele posicionamento, por ter aquele estilo, porque atrás de toda a máscara, atrás de todas as características que a gente vê a olho primeiro, né, que o ser humano é moldado e voltado a julgar características, né, a gente sempre se volta a isso aí, coloca limitações a partir dessas características, né, ele é negro, ele pode chegar a isso aqui, daquilo outro. Ele vai morar no bairro X, tem uma casa X, vai ter
um carro X, vestir tal roupa e tal, cria estigmas já. Só de você bater o olho com as características entre as, físicas assim, da pessoa, comportamentais também, você já cria o estigma. Acho que é meio que ir de desencontro a esse cenário, de criar estigmas, de rotular pessoas, porque todo preconceito surge disso, né? O preconceito é formular conceito antes de conhecer. Então, eu acho que é nessa premissa de meio que procurar conhecer mais a pessoa, o que ela passou, em às vezes alguns pontos em que você pode ajudar aquela pessoa, ao invés de alimentar esse preconceito, de ferir mais aquela pessoa, né, que já vem socialmente sendo julgada, socialmente sendo ferida, meio que jogar por terra, lutar, não ser preconceituoso. Eu acho que vai além de não trazer atitude, mas também ajudar na luta contra o preconceito, quando chegar piadas racistas, machistas, falar palavras que vão de encontro a essas correntes, que você possa saber sair de desencontro daquilo ali e ir no outro caminho, provocar reflexão também, fazer com que as pessoas, às vezes, tenham essas atitudes, refletirem sobre o impacto daquilo ali para a vida das outras pessoas, das minorias que eles estão julgando. Acho que é um preâmbulo geral assim, né? Uma síntese geral meio que essa mensagem, deixar isso bem claro para quem está ouvindo, porque pequenas atitudes, às vezes, podem ter impactos enormes, tanto positivos quanto negativos. Então, meio que deixar essa reflexão aí. Meu amigo, eu confesso para você que quando a gente pensou na parte 2, eu fiquei muito no cagaço, muito grande de fazer a parte 2, porque eu achei a parte 1 muito boa. Sim. E aí, sabe quando você faz filme, quando você assiste o primeiro filme, você fala, nossa, que do caramba, a continuidade do filme vai ser do caramba. Aí você chega no filme e fala, puta, que nossa, continuidade ruim. Pô, por que teve 2? Eu fiquei, enquanto produtor de conteúdo agora, com esse medo, mas, cara, não teria maneira melhor de encerrar do que com a tua mensagem. Que papo do caralho, de novo. Eu vou ficar te agradecendo o resto da vida também, você tá fudido também, vai ter que ficar ouvindo também. Ninguém mandou vir falar comigo. Ninguém mandou vir falar comigo. Você veio falar, é educado, gente boa, fica me ensinando, eu vou ficar elogiando também. Aí, velho, quem quiser, assim a conta. Vou ficar te elogiando sempre. Então, saiba que ao longo dessas conversas, e não só dessas que a gente gravou, mas das que a gente teve pessoalmente, sempre muito bom trocar ideia contigo, sempre um aprendizado novo a cada momento. E volta, cara, volta, porque a gente vai trocar mais ideias. Eu quero aprender mais sobre esses pontos, quero estar trazendo para as pessoas esse tipo de reflexão. Iago, porque você acha que Cara, porque é importante para todo mundo. É simples a conta. Assim. Quem estiver do outro lado, reflita. O quanto a gente puder, ainda mais na sociedade que a gente está vivendo, o quanto que a gente puder evitar a dor do outro, é bom, saca? Mas assim, putz, eu vou ter que fazer uma reflexão gigantesca. Cara, faça só a reflexão sobre a dor do outro. Se você puder evitar, não faça. Já é um bom caminho. Assim, você pode não ser um cara da ativista, você pode não ser um cara que vai estar ali na causa, mas se você não atrapalhar, já ajuda. Para o nível que a gente está, se você não encher o saco, já ajuda. Se você não falar o termo errado, se você não fizer a piada, se simplesmente não optar por não fazer, para ver o outro mais feliz, independente de quem seja o outro, você já ajuda um passo ali para essa construção. Se aí daí para frente você vai refletir sobre, vai pesquisar sobre, vai atrás da história e vai engajar ao longo, pô, que do caramba te receber no engajamento disso tudo. Mas só não atrapalhando já é um bom primeiro passo para essa caminhada, tá? E, amigo, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado por estar aqui. De novo, o canal vai ficar de porta abertas para qualquer tema que você trouxer, você sabe disso. Você me mandou mensagem de marca. É simples assim. Obrigado. Eu deixo muito claro aqui. Eu não tenho máscaras com esse público.
temos um ponto importante. Teve uma foto recente, que foi ao seu Stories, que estava você, Clarice, e Jaixson, se não me falha a memória, num projeto. Sim. Sim. Então, um dia eu vou organizar os 6-3 na mesma conversa. Foda-se. Sim. Foda-se. Vai ficar confuso com o público, com 20 câmeras? Vai. Mas um pouco me importa também. Vamos organizar isso. Tá? Porque a Clarice vem falar a conversa dela, o Jackson já fez a dele, você já é de casa, já manda já. Então, assim, você já está no projeto. Então, assim, uma hora a gente faz essa conversa, todo mundo junto, que vai ser do canal. Vai estar junto. Espero receber vocês aqui mais vezes. Amigo, novamente, muito obrigado a todos que estão aí. O meu muito obrigado também pelo carinho, pela audiência, pela atenção ao projeto. E, é claro, deixe com respeito, coloca o teu comentário aqui embaixo, tua opinião, teu ponto de partida, tua experiência. Sempre muito bom te ouvir. E a gente vai trocar uma ideia livremente aqui, dentro das regras, tá? A ideia é ser livre, mas tem regrinhas para essas coisas na convivência. E é bom que a gente siga todas, tá? Também, por favor, curtida no vídeo. Compartilha com o máximo possível de gente, tá? Com o máximo possível. Inclusive, pessoal, quem esteja assistindo isso, eu divulgo via Instagram todas as conversas do NS. Então, assim, se você está vendo isso daqui e também tá seguindo a página no Instagram, eu peço que você divulgue também o link da conversa. Tá? Não só via aqui as suas redes sociais internas, mas também via Instagram. Muitas vezes a gente acaba, eu recebo mensagem, a conversa foi legal com fulano de tal, divulga para mim também, isso ajuda demais a gente aqui, que você vai fazendo chegar na bolha que eu não vou chegar. Então isso vai ser bem legal, promover essas reflexões. Para além de tudo isso, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Amigo, novamente, meu muito obrigado a todos. Obrigadão, eu que agradeço. Até a próxima, gente. Um abraço. Nossa.